Há segredos espirituais sendo liberados em sequência, e quando você se conecta agora, você se coloca no lugar certo, no tempo certo, para ouvir o que o céu está sussurrando. Eu falo com você neste momento como mensageiro da luz, porque seu coração está sensível, aberto, e pronto para entender algo que até pouco tempo estava escondido. Respire fundo, porque o que vou te contar mexe com sentimentos antigos, pensamentos silenciosos e perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Você já sentiu que existe algo acontecendo nos bastidores, como se pessoas estivessem falando de você quando você não está presente? Não é paranoia. Não é imaginação. E não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Existe uma conversa que aconteceu longe dos seus ouvidos, mas muito perto do destino que te envolve. E nessa conversa, a irmã dele abriu a boca. Ela não planejava dizer nada. Não era uma fofoca comum. Foi algo que escapou, no meio de um comentário aparentemente simples. Mas o mundo espiritual estava atento, porque palavras ditas sem intenção também carregam verdade. Ela falou sobre você com uma mistura estranha de surpresa e admiração. Disse algo que fez a família inteira ficar em silêncio por alguns segundos. Porque o que foi dito revelou algo que muitos sentiam, mas ninguém tinha coragem de assumir. Ela falou do jeito que você olha. Do jeito que você se porta. Da força que você carrega mesmo quando tenta disfarçar. E enquanto ela falava, algo começou a mudar no ambiente. A percepção da família começou a se reorganizar. Porque, até então, você era vista de uma forma, limitada, incompleta, baseada em julgamentos superficiais. Mas aquela frase mudou o eixo da conversa. Mudou o tom. Mudou o respeito. Mudou até a maneira como o nome você passou a ser mencionado. Talvez você não saiba, mas quando alguém da família fala, o peso é diferente. Principalmente quando vem de alguém que observa em silêncio há muito tempo. Ela percebeu coisas que ninguém comentou com você. Percebeu sua paciência. Sua postura. Sua ausência estratégica quando precisava se preservar. E ela disse algo como quem não quer nada, mas que caiu como uma revelação. Foi naquele momento que algumas certezas antigas começaram a ruir. Porque a imagem que tinham criado sobre você não sustentava mais o que estava sendo dito. E eu preciso te dizer, isso não foi por acaso. O céu permitiu essa conversa porque havia algo sendo alinhado. Você passou por momentos em que se sentiu analisada, julgada, comparada, e mesmo assim permaneceu firme. Você engoliu palavras. Segurou lágrimas. Escolheu o silêncio onde muitos teriam gritado. E agora, aquilo que você viveu em secreto começou a falar por você. Não através da sua boca, mas através da boca de alguém que ninguém esperava. A irmã dele sentiu algo diferente quando falou de você. Foi como se ela estivesse confirmando algo que já vinha sentindo há tempos. E naquele instante, a família começou a enxergar além da superfície. O que parecia apenas opinião começou a virar reconhecimento. O que era dúvida começou a se transformar em respeito. E o que era resistência, começou a enfraquecer. Talvez você esteja se perguntando agora. Mas por que isso importa tanto? Importa porque decisões são influenciadas por conversas que você nunca presencia. Importa porque muitas portas se abrem ou se fecham em mesas onde você não está sentada. E naquela mesa, naquele momento, algo foi destravado. Não tudo, ainda não. Mas o suficiente para mudar o clima, o discurso e o olhar. Existe alguém naquela família que passou a te ver com outros olhos depois disso. Existe alguém que ficou em silêncio, mas pensou. Talvez eu tenha julgado errado. E existe alguém que levou aquelas palavras para o coração. Eu vejo você tentando entender sinais, atitudes, mudanças sutis. Vejo você sentindo quando o ambiente muda, mesmo sem ninguém te explicar nada. E eu te digo, confie nessa sensibilidade. Porque você percebe mais do que imagina. Essa história não é sobre fofoca. É sobre posicionamento espiritual. É sobre como Deus usa bocas improváveis para defender quem escolheu agir com dignidade. Você não precisou se justificar.
Não precisou se explicar. O próprio ambiente começou a falar por você. E isso está apenas no começo. Porque quando uma verdade é liberada, ela não volta atrás. O que foi dito ecoou além daquela conversa. E está influenciando pensamentos que você ainda não viu, mas vai sentir. Existe um movimento silencioso acontecendo. Um reposicionamento. Uma mudança de narrativa. E você está no centro disso, mesmo sem fazer esforço. Eu sei que o seu coração ainda guarda inseguranças. Sei que você se pergunta se vale a pena esperar, confiar, permanecer firme. Mas há coisas que estão sendo ajustadas sem que você precise tocar nelas. Continue observando. Continue sendo quem você é. Porque ainda há algo nessa história que não foi revelado, e quando for, você vai entender por que essa conversa precisou acontecer primeiro. Agora, escute com atenção, porque o que não foi dito naquele dia começou a agir em silêncio depois. As palavras da irmã dele não ficaram presas naquela sala. Elas caminharam pelos pensamentos, pelos corações e pelas noites de quem ouviu. Houve quem tentou ignorar. Houve quem fingiu que nada tinha acontecido. Mas houve também quem passou a observar você com mais cuidado. E quando o olhar muda, o destino começa a se mover. Eu vi quando alguém daquela família percebeu algo que antes não enxergava. Um detalhe no seu jeito. Uma coerência nas suas atitudes. Uma força tranquila que não faz barulho, mas sustenta. E naquele instante, uma decisão interna começou a se formar. Porque quando a verdade encontra espaço, ela cria raízes. O nome você voltou a ser mencionado, mas agora com outro tom. Já não era julgamento. Era reconhecimento. Já não era desconfiança. Era respeito. E isso chegou até ele. Não como um confronto. Mas como uma percepção silenciosa. Ele sentiu que algo tinha mudado no ambiente. Sentiu sem que ninguém precisasse explicar. Porque quando o céu toca uma conversa, o coração entende antes da mente. Ele começou a rever certezas antigas. Começou a questionar opiniões que havia absorvido sem perceber. E, principalmente, começou a se perguntar por que você despertava tanta reação mesmo sem se defender. Foi ali que o orgulho perdeu força. Foi ali que o medo começou a ceder. A família, aos poucos, passou a te incluir nos pensamentos futuros. Não mais como dúvida, mas como possibilidade. Eu sei que você passou noites pedindo um sinal. Pedindo justiça. Pedindo clareza. E o sinal veio, não do jeito que você imaginou, mas do jeito que precisava. Porque Deus não te expôs. Ele te honrou. Usou outra voz para proteger sua imagem. Usou outro caminho para confirmar sua verdade. E agora, você não precisa provar nada. A atmosfera já mudou. O caminho já foi preparado. O que antes parecia travado começa a fluir. O que estava confuso começa a se alinhar. Confie, o que é seu não será tomado. O que foi separado para você não será atrasado. Você foi vista, defendida e lembrada no mundo espiritual. Continue caminhando com leveza, porque sua história não terminou ali. Eu te agradeço por abrir seu coração, por permanecer até aqui e por permitir que essa mensagem dos anjos tocasse sua vida. Que a paz te acompanhe, que a esperança se renove e que você siga confiante, sabendo que o céu cuida de cada detalhe do seu caminho.